meus amigos, meu nome é Ronaldo Bastos. Desde já eu peço desculpas porque esse é o primeiro vídeo do ano, não pude gravar, eu tô no último ano do meu doutorado, então está difícil mesmo manter uma regularidade nos vídeos para vocês. Bom, no vídeo de hoje eu quero fazer uma resenha desse livro aqui, O Estado Pós-Democrático, do juiz Rubens Casara, né? É um livro que ele foi publicado lá em 2017, no ano passado, no final do ano passado, pela Civilização Brasileira, né? Ou seja, uma editora que não é voltada tão somente para o público jurídico, é um livro mais geral, digamos assim. É um livro que possui 239 páginas e muito gostoso de ser lido, né? Bom, sob um aspecto geral, o livro ele se trata de um ensaio, no sentido que Adorno dá a esse termo, né? Na medida em que muitas das afirmações trazidas pelo autor, muitos dos dados, das informações trazidas pelo autor sobre a realidade jurídica são mais impressões que o próprio autor tem da realidade jurídica, sem necessariamente utilizar base de dados mais empíricas, sem promover citações ou referências de pesquisas empíricas. Para demonstrar isso, basta dar uma lida na bibliografia do livro, e também o próprio fato do livro possui muitos capítulos e capítulos curtos, então já demonstra que o livro tem mais essa matriz de ensaística, né? Do mesmo modo, eu não vi no livro que o autor, não sei nem se é uma ideia do autor, mas eu não vi no livro uma solução jurídica ou uma solução que não seja só jurídica para a resolução ou o combate ao Estado pós-democrático. Pelo menos a solução que ele traz não é muito clara. Há muitas críticas ao Estado pós-democrático, mas como a gente supera? O que é que a gente tem que fazer? A gente tem que investir em ensino jurídico, a gente tem que investir em educação, fortificar a cidadania, ou há elementos institucionais que a gente pode utilizar para isso? Não fica muito clara. Também não sei se era a intenção do autor fazer esse tipo de comentário, né? Esse tipo de proposta. Bom, considerando o gênero escolhido, que é um gênero de ensaio, o livro é muito bom. O livro é muito bom e, poxa, é gostoso de ser lido. É um livro com menos de 300 páginas. Eu li em um final de semana. Então, para mim, que sou professor de Teoria do Estado, é um livro muito bom, e até pelo fato dos capítulos serem curtos, me possibilita eu usar alguns dos capítulos para debate em sala de aula. Quanto ao conteúdo do livro, tentando dialogar com a proposta que o autor traz, que Casara traz, eu penso que o primeiro passo para se compreender esse Estado pós-democrático é saber, e isso é evidente, que todas as vezes que utilizamos o termo pós, queremos dizer evidentemente que ele vem depois de algo que necessariamente lhe é anterior, né? E ao mesmo tempo, todas as vezes que falamos de ideias, discutimos ideias, uma das formas de tentar entender a constituição de uma ideia é tentar entender também quais as ideias que ela combate, quais as ideias que ela quer superar, essa ideia que está sendo defendida. Nesse sentido, um procedimento retórico que eu busquei para explicar para vocês essa questão foi tentar entender, bom, se temos um Estado pós-democrático, esse Estado pós-democrático está tentando superar o quê? Ou critica o quê? Bom, esse Estado pós-democrático,
ele tá criticando o Estado de Direito. Mas o que é o Estado de Direito? Seria essa pergunta que no livro o autor tenta resgatar algumas das teses centrais do Estado de Direito. Bom, o Estado de Direito, ele surge, pelo menos o moderno, né? Ele surge a partir do chamado movimento constitucionalista, que originou as primeiras constituições escritas. E ele consistiu, na época do que a gente chamava de constitucionalismo liberal, na imposição de limites à atuação do Estado em prol da defesa das garantias individuais. É quase como se fosse uma contraposição à paz de Westfália, no sentido da formação dos Estados modernos, naquele conceito de soberania política onde o rei poderia fazer tudo, né? Então, é nessa época desse Estado de Direito que surgem as principais, ou são constituídas as principais garantias individuais, que são consagradas em cartas de direito e, de certa forma, para usar Aristóteles, a ideia era substituir um governo de homens por um governo de leis, né? Isto porque o Estado absolutista, juntamente com toda a sua teorização, como por exemplo a teoria do direito divino dos reis, de Jean Baudin, segundo a qual a fonte de legitimidade do Estado provinha de Deus e não dos homens, ou até o brocardo The King Can Do No Wrong, segundo o qual o rei não erra. Toda essa ideia do Estado absolutista, ela não dava garantias efetivas aos indivíduos, ao, por exemplo, não impedir que o indivíduo sofresse a execução de uma prisão arbitrária, ou que os impostos fossem aumentados sem nenhuma justificativa pública, a não ser o próprio voluntarismo do rei. Bom, somado a isso, diante de uma burguesia que necessitava de segurança em suas relações comerciais, não se podia mais depender da vontade do rei, e sim de garantias mais efetivas, como os diplomas jurídicos, o que implicava também na formação de um corpo profissional, um corpo de profissionais, que são os juízes, que fossem independentes das vontades régias, né? Então, justamente com a ideia de legalidade, surgiu a ideia de separação dos poderes. Pois bem, o Estado pós-democrático é, na visão do autor, uma ideia que vem sendo maturada a fim de se contrapor ao Estado de Direito. Bom, agora, se é certo que a sua construção e a proposição das suas bases não são explícitas, ou seja, não há teórico que defenda explicitamente o Estado pós-democrático, no sentido de dizer, precisamos de um Estado que supere a forma democracia. O autor, e de forma muito habilidosa, ele identifica uma série de artifícios, ele identifica uma série de tendências que nos fazem crer que esse Estado democrático está tentando... há uma série de atores, não autores, mas atores institucionais que estão tentando superar os seus princípios, os seus postulados, as suas bases, né? E, por exemplo, eu remeto vocês a um post que eu vou deixar linkado aqui no vídeo, que eu fiz lá no blog, sobre como as regras técnicas e mais especificamente os indicadores econômicos, eles vêm para superar os postulados básicos do Estado de Direito. Os indicadores econômicos, eu defendo lá no post, é um dos maiores mecanismos de pilotagem dos Estados, ao Banco Mundial, estabelecer ranqueamentos de Estados que obedecem ou não aos postulados das instituições que foram criadas lá em Bretton Woods. Então, é nesse ponto que é preciso também realizar certas diferenciações, que o autor faz essas diferenciações, mas nem sempre ficam muito claras entre a pós-democracia e estados nitidamente totalitários. Pois, enquanto estados totalitários, eles constantemente violam
o Estado de Direito, né, os postulados do Estado de Direito, ao que parece, na pós-democracia não há nem a pretensão de fazer valer esses postulados que constituem limites ao exercício do poder. E, ao mesmo tempo, esse é um paradoxo que faz parte da pós-democracia, os próprios atores dizem que estão sendo mais democráticos, mesmo desrespeitando os postulados do Estado de Direito. Então vamos lá, o autor ele propõe uma definição do que seria esse Estado pós-democrático. Diz ele, é um Estado sem limites rígidos ao exercício do poder. Isso em um momento em que o poder econômico e o poder político se aproximam e quase voltam a se identificar. Remeto mais uma vez vocês ao post lá sobre a questão dos indicadores econômicos e a transferência das decisões soberanas para empresas que se dedicam a avaliar o risco dos países como a Standard & Poor's e outras empresas que ficaram muito conhecidas lá na crise de 2008, na crise financeira de 2008, que essa situação pode ser muito bem retratada num documentário chamado Trabalho Interno, que talvez eu faça uma resenha também para vocês. E o que eu gostei também é que o autor, apesar dessa estrutura de ensaio e apesar de muitas das suas afirmações não serem comprovadas empiricamente, ele, por questão de honestidade intelectual, ele menciona quem foi o autor dessa ideia de Estado pós-democrático, pós-democracia, que foi Colin Crouch, um cientista político inglês que escreveu um livro com esse nome, Pós-Democracia. E nesse livro, eu me lembro muito bem, o Colin Crouch, ele mostra que o mundo é bem mais complexo hoje e golpes de Estado, por exemplo, não vão ser feitos mais com tanques de guerra na porta do Congresso ou na porta dos palácios presidenciais. Colin Crouch diz que a pós-democracia ela sabe conviver muito bem com as instituições formais funcionando como eleições periódicas, mesmo que os valores democráticos estejam em decadência. Uma das consequências de Crouch é que o poder de produzir decisões políticas vem sendo transferida da arena democrática para pequenos grupos que não possuem legitimidade, né? E um dos argumentos que constituem peça-chave desse nosso momento pós-democrático é o argumento de que determinadas regras jurídicas ou a própria democracia está prejudicando o desenvolvimento real da sociedade, ou, no caso, uma visão mais crítica, como é a do autor, a acumulação do capital. É muito claro, por exemplo, quando por esses dias o FMI, um dos diretores do FMI declarou no jornal New York Times que as eleições de outubro de 2018 no Brasil iriam atrapalhar a aprovação das reformas que eram necessárias, né? Então a gente tinha que escolher ou reforma ou eleições. E claro, um último comentário, em razão da sua formação jurídica, o livro ele se dedica predominantemente à análise de instituições que são mais afetas aos juristas, como o Judiciário e o Ministério Público. Então, o autor traz críticas e mostra como essas instituições estão contribuindo para a formação e o aperfeiçoamento desse Estado pós-democrático, a partir de uma série de categorias, como a de sujeito autoritário, de Adorno, a categoria dos conflitos de classes, de Marx, e até a categoria da mercantilização das pessoas, que vai de Bauman até um marxismo kantianizado, e mostra efetivamente, baseando-se numa estrutura de ensaio, como essas instituições estão pervertidas nesse caso, né? Então, esse livrinho aqui, ó, O Estado Pós-Democrático, é um livrinho que eu recomendo muito para todos os juristas,
E o próprio fato de ter sido publicada numa editora não voltada para livros jurídicos, como a editora Civilização Brasileira, mostra que é um livro também que pode ser lido por diversas pessoas. Então fica aqui a minha recomendação desse livro. Enfim, espero que vocês leiam. Quem leu, deixa aí nos comentários as suas análises. Então, até a próxima segunda. Agora eu pretendo fazer de forma periódica, vocês sabem, os vídeos são sempre às segundas. Até mais, até o próximo vídeo. Tchau.